Amém. Vamos iniciar então? Bom, já que ninguém descobriu, qual é o portal da Europa, eu vou contar para vocês que o portal da Europa é a cidade de Filipos. Então, nós vamos estudar hoje a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos começar hoje, a carta da alegria, Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Filipos era uma cidade que ficava na entrada para a Europa e tinha uma estrada que ligava a Europa à Ásia, uma estrada romana, uma estrada construída pelos romanos. E os romanos, o exército romano, ele tinha uma praxe que era o seguinte: quando os soldados se aposentavam, então Roma dava um pedaço de terra para esses soldados, e então eles iam para aquelas terras para plantar a lavoura, e a subsistência deles saía dali, daquela cidade. Então, Filipos era essa cidade onde havia muitos lavradores que eram antigos soldados romanos, Havia também na cidade de Filipos o comércio da púrpura, Você vai se lembrar de uma mulher chamada Lídia, que se converteu ali naquela cidade, Nós vamos falar desse pessoal todo aí, tá? Então, vamos começar hoje a carta aos Filipenses, tá bom? Que o Senhor conceda graça a cada um de nós para recebermos toda a instrução que Ele tem para nos dar por meio dessa carta, amém? Então, abra sua Bíblia. Wagner, seja bem-vindo, boa noite, Deus abençoe. Viviane, boa noite, Deus abençoe. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. Nós vamos começar hoje daqui, Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui você está vendo que já não é Paulo escrevendo sozinho, Ele está junto com Timóteo já nessa ocasião aqui. Paulo e Timóteo estão juntos. E eles escrevem aos irmãos da cidade de Filipos. E é interessante porque ele ressalta bispos e diáconos, Nós temos uma visão a respeito dos bispos, Eu não sei se é a mesma visão que todo mundo tem, ou a maioria dos cristãos tem, mas o bispo era aquela pessoa encarregada de verificar se aqueles que estavam sob a sua supervisão estão fazendo corretamente aquilo que tem que fazer. Então, o bispo era um curador, era um supervisor, um superintendente, Então, ele era um líder, um supervisor de uma igreja, de uma congregação e tal. Então, às vezes a gente entende o bispo de uma forma diferente, Tem conceitos diferentes de bispos, Então, esse é o conceito grego, que é o conceito que está no contexto da palavra aqui, tá bom? Então, aí está um bispo, que também, junto com os diáconos, foram incluídos nessa saudação. Ei, Nilza, paz, querido, Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu? Então, não mais Paulo só escrevendo, mas junto com Paulo agora também está o Timóteo. Astênio, graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí agora, Paulo começa o texto da carta. Eu quero que você perceba as emoções, tente perceber as emoções que havia no coração de Paulo, no coração de Paulo quando ele escrevia essa carta aqui. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, perceba que Paulo ele está demonstrando a alegria dele pelos filipenses, Ele está demonstrando a alegria dele pela constância dos filipenses, pela perseverança dos filipenses,
pela cooperação dos filipenses, né? Então, eles cooperam desde o primeiro dia até agora. Esse primeiro dia, obviamente, ele se refere ao tempo quando o evangelho chegou até eles, né? Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, o Paulo, ele está não apenas grato, mas ele está afirmando a paz que ele tem no coração, a certeza, a confiança que ele tem no coração, de que Deus, que começou essa boa obra na vida deles, dos filipenses, né, vai completá-la até o dia de Cristo. E ele ainda afirma que é justo pensar assim, né, a respeito deles, porque está sempre com os filipenses no coração. Seja quando ele pensa nas algemas dele, nas prisões, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque todos os filipenses são participantes, claro, ele está se referindo à igreja de Filipos, né? Todos os filipenses são participantes da graça com ele, Paulo, né? Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eite Alice, Deus te abençoe, boa noite. A graça do Senhor Jesus chegue à sua casa hoje, encha a sua casa com uma paz perfeita vindo de Deus, viu? Temos orado por você, pelo Ildeu, né? E temos tido a grata satisfação de saber que você tem recebido essas orações aí. Graças a Deus por isso. Deus continue fortalecendo sua vida, viu? Esse tempo aqui conosco seja um tempo de refrigério para você, tá bom? Então, Paulo se refere aos filipenses como alguém que está com saudade deles. Então, irmãos, eu tenho aquela impressão, assim, sabe? Eu já estive em lugares aqui na Bahia, quando eu pastoreava junto com o pastor Emílio, a igreja tinha várias congregações espalhadas aqui em Minas e na Bahia. E quando eu ia à Bahia visitar o campo missionário lá, eu tinha muita alegria de encontrar aqueles irmãos. E eu estava sempre com saudade deles, desejando reencontrá-los, por causa do amor que havia no coração deles, tanto pela palavra de Deus, como uns pelos outros e por nós. Então, quando nós chegávamos ali, nós éramos sempre muito bem recebidos por eles. Eles sempre foram muito calorosos conosco. Então, quando eu vejo Paulo escrevendo assim aos filipenses, eu me encontro, sabe? Eu me vejo nesse contexto aqui, porque é muito gostoso quando você sai para visitar uma igreja, né? Tenha sido você ou não quem fundou essa igreja, mas você está ali com os irmãos e eles te reconhecem como irmãos, te recebem como irmãos, te hospedam como irmãos, né? É maravilhoso. E ele está aqui, então, transmitindo essa saudade, essa alegria. No verso 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, Paulo estava preso, né? Ele escreveu da prisão. Opa, travou aí? Travou. Quando voltar, me avisem, por favor. Me avisem, por favor. Estão dizendo que travou. Quando voltar, preciso saber. Por favor.
Voltou? Amém. Fortaleza, voltou? Nath, voltou? Amilcar, voltou? Me conta aí, gente, por favor. Nada, gente? Por favor, quando for reconectando, me avisem. Ontem já tivemos essa dificuldade, né? Tomara que hoje a gente não seja impedido de compartilhar. Voltou Amilcar, glória a Deus. Nath, dá notícia, Nath, por favor, se voltou aí. Pastora Cássia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Hoje estamos estudando Filipenses, pastora. Filipenses capítulo 1, chegamos ao versículo 12 agora. Está travando, Nilson? Está travado agora ou está picotando? Está ok, Nath? Graças a Deus, que bênção. Nilson, como é que está aí? Melhorou? Amém, pastora Cássia. Glória a Deus. Normal. Está tranquilo, Giovana. Graças a Deus. Que bênção. Joia. Então vamos continuar. O Paulo, ótimo. Obrigado, Nilza. O Paulo, então, está preso, está escrevendo essa carta da prisão, né? E aí ele agora começa a dizer para os irmãos, olha, não fiquem preocupados porque eu estou preso. Eu quero deixar claro a vocês, essas coisas que têm acontecido comigo só contribuem para o progresso do Evangelho. Olha que bênção. Esse é o mesmo testemunho dos irmãos na China. A igreja na China, irmãos, sofre perseguição o tempo todo. E em nenhum momento você vai ver os chineses falando assim, não, orem por nós para que essa perseguição cesse. Não. Eles vão orar, eles vão pedir oração assim, orem por nós para que nós permaneçamos firmes no Senhor. Amém, pastora Cássia. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Raquel, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, o Paulo está falando exatamente isso. Por quê? Por conta das prisões, por conta das cadeias, né, da prisão dele, agora o Evangelho do Senhor está sendo conhecido por toda a guarda, né, romana, né, e a maioria dos irmãos estão sendo encorajados. Ao invés deles ficarem tristes, prenderam Paulo, nós temos que esconder, vamos todo mundo para as cavernas, vamos esconder, senão nós vamos ser presos. Ao contrário, muito pelo contrário, eles se sentiram encorajados e estão falando do Evangelho com muito mais coragem, desassombrados. Aqui a palavra que ele usa é com mais desassombro, né? Tremendo isso aqui. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Gente, será que foi escrito ontem essa carta? Será que esse contexto aqui não é de ontem? Não é de terça-feira, segunda-feira, domingo? Será que não foi escrito nesse final de semana que passou essa carta? Alguns pregando o Evangelho por inveja e porfia, ou seja, por inveja e competição. Né? Vamos ver quem tem mais sucesso na pregação do Evangelho. Vamos ver quem tem mais membros na congregação. Vamos ver quem tem mais pessoas na sua live. Meu Pai amado. Parece que Paulo estava escrevendo domingo passado, né? Outros, porém, o fazem de boa vontade. Graças a Deus por esses que fazem de boa vontade. Estes por amor. Prazer nosso, viu, Alice? Deus te abençoe. Prazer nosso, tá? Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações nas minhas cadeias. Ora, olha o que ele fala. Todavia, que importa? Uma vez que, de qualquer modo, Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Irmãos, admiro muito a postura do Paulo aqui. Porque uma coisa que é fácil acontecer
é as pessoas ficarem se comparando umas com as outras. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu só tenho que me comparar comigo mesmo. Eu preciso olhar para mim e investigar no meu comportamento o quão melhor ou o quão pior eu estou hoje. Não é? Eu não preciso me comparar com ninguém. Eu preciso ver o quão melhor eu estou hoje em relação a ontem. Né? Esse é o tipo de comparação que eu preciso fazer. O que me importa se o outro está lá pregando o evangelho por inveja, por competição? Não me importa, não é isso o que eu estou fazendo. Eu não serei julgado pelo que o outro está fazendo. Eu serei julgado pelo que eu estou fazendo. Né? Quando eu comparecer diante do Senhor, o Senhor não vai falar comigo a respeito do José, do Joaquim. O Senhor não vai falar comigo a respeito do João. Não, o Senhor não vai falar comigo sobre outras pessoas. Ele vai conversar comigo a meu respeito. Tomara que ele possa dizer servo bom e fiel. Né? Eu vou me comparar a mim mesmo. Eu não vou me comparar a outra pessoa, porque isso não me compete. Amém? Então, Paulo está aqui. O que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Fala, Léo. Boa noite, meu irmão. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Estamos estudando Filipenses 1 e chegamos agora ao versículo 19, tá bom? E ele prossegue, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só. Se tem alguém pregando o Evangelho por inveja ou por competição, se tem alguém querendo fazer a mesma coisa que eu faço, seja por inveja, seja por competição, isso não me importa. O Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado, glória a Deus, continua fazendo, mesmo que seja por competição, continua fazendo. Não é? Faça seu trabalho, porque para mim agora isso pouco importa. A minha expectativa e a minha esperança é que eu não serei envergonhado. Pelo contrário, eu terei ousadia como sempre. Né? E o Senhor Jesus será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meu Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tremendo, tremendo. Boa noite, Suzana. Deus te abençoe, querido. Boa noite, pastora Lilian. Deus te abençoe. Nós estamos lendo aqui, compartilhando Filipenses capítulo 1 e chegamos agora ao versículo 22. Né? Versículo 22. Eneilene, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Boa noite. Então, olha a afirmação de Paulo. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Gente, se eu vou viver para Cristo e em Cristo. E isso aqui, gente, quando a gente pega, nós acabamos de sair agora da carta aos Efésios. E estudamos agora o capítulo 6 de Efésios. Terminamos agora, né, antes de ontem. E aí, você termina uma carta como aquela, falando da couraça da justiça para guardar suas emoções. E aí você vem aqui na carta de Paulo aos Filipenses falando assim, gente, eu não estou preocupado se tem alguém copiando o que eu estou fazendo, por inveja, por competição. Não estou preocupado. Tomara que faça e seja bem sucedido. Porque eu estou entregue a Cristo. Eu já morri. Para esse mundo aqui eu já morri. Eu não valho nada para esse mundo aqui. Viver para mim é ser como Cristo. E morrer é estar com Ele. Então, tanto faz uma coisa quanto a outra. Eu estarei no lucro de uma forma ou de outra. Tremendo, tremendo. A convicção de Paulo é uma coisa linda para ser, assim, servir de espelho para nós, de exemplo para nós, né? E o versículo 22, ele fala, entretanto,
se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Glória a Deus, pastora Cássia. Tremendo, né? Como a palavra de Deus é rica. E como que o Senhor trabalha assim conosco e nos ensina de uma forma tão tremenda, né? Graças a Deus. Nath, pela TV não, só pelo Instagram. Por enquanto, pela TV não. Eu não tenho nem perspectiva disso, mas pelo Instagram você vai conseguir e pelo YouTube, tá? CC Hebron em Sabará. CC Hebron em Sabará, tá bom? Entra lá no nosso canal que você vai ver algumas ministrações lá. O estudo sobre Efésios está completo lá. Tem também o estudo de Hebreus e Tiago também estão lá, tá bom? Uma bênção, tá? Uma bênção. Paz, pastora Lucilena. Deus te abençoe. Então, o que ele está dizendo? O viver na carne, se o viver na carne traz fruto do meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Olha o desprendimento desse homem. Olha o desprendimento desse homem. Para mim era muito melhor estar com Cristo. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Gente, o nível de renúncia que o apóstolo Paulo viveu é algo que nós não podemos nem descrever, né? O apóstolo Paulo, basta dizer que ele foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Lá o conteúdo do Novo Testamento está escrito pelo apóstolo Paulo, né? Então ele foi um homem de muita renúncia, de muita vida com Deus, né? De muitas escolhas ao lado de Cristo, né? Escolhendo inclusive perder a vida mesmo, entregar a própria vida, né? Versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, ele está tão convencido que é necessário estar na carne, permanecer vivo, né? Que ele quer que isso aconteça para que haja progresso no meio do povo, para que o povo cresça com o testemunho dele, para que aumente, quanto a ele, quanto a mim, Paulo, né? Motivo de vos gloriardes em Cristo. Ou seja, olhem para mim e glorifiquem a Deus. É isso que ele mesmo já falou quando escreveu os Efésios, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Né? Vamos repetir então o canal para a Nath aí. CC Hebron em Sabará. C de casa duas vezes, Hebron com H no início e M de mamãe no final. CC Hebron em Sabará. Tá bom? É o nosso canal lá. Então, o que ele está desejando é que em tudo ele glorifique o nome do Senhor. É isso aí, a Joana escreveu para nós, está certinho o jeito que ela escreveu aí, tá? CC Hebron em Sabará. Tudo que ele quer é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por meio dele, né? Enquanto ele estiver vivo, então, já que eu estou vivo, que a minha vida glorifique a Deus. Amém? Caminhando já para o final, versículo 27. Agora um conselho dele aos filipenses. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus,
Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia. Não é a primeira vez que nós estamos lendo Paulo escrevendo exatamente isso. Viva do modo digno do Evangelho de Cristo. Em outro texto ele vai falar, viva do modo digno da vocação a que fostes chamados. Né? Ele fala isso aos Efésios. Né? Então, vivei do modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui ele está falando, viva, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, é uma honra carregar o nome de Jesus. É uma honra carregar esse lugar de discípulo de Cristo. É uma honra ser chamado cristão. Se é honroso ser chamado cristão, então eu preciso viver de uma forma digna de carregar esse nome. Eu preciso glorificar o nome dele em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. A minha maneira de viver, as palavras que eu digo, meu comportamento, a forma de negociar, a minha presença na comunidade, seja no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, precisa glorificar ao nosso Deus. É honroso carregar o nome de Cristo. É honroso ser chamado cristão. Não é? Então, se é honroso ser chamado cristão, que eu viva de forma digna, como alguém que é digno de carregar esse nome. Não é? Ah, você é cristão? Parece não, hein? Ah, você é cristão? Parece não, rapaz. Não sabia que você era cristão. Isso não é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Não é? Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é como o exemplo daquela mulher que via o profeta passando pela sua cidade. E um dia, então, ela chama o seu marido e fala, vamos construir aqui um quarto. E quando esse homem de Deus passar, nós vamos convidá-lo e ele vai ficar aqui, sempre na nossa casa. Porque eu vejo que ele é um homem de Deus. As pessoas possam dizer isso a meu respeito, a seu respeito, nos lugares por onde nós passarmos, nas comunidades com as quais tivermos contato, não é? Que as pessoas digam isso a nosso respeito. Aqui está passando um homem de Deus, este aí é um homem de Deus, porque isso é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? E ele pede isso aos filipenses, né? Dizendo para que indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele aponta 3 coisas que ele quer ver. Primeiro, ele quer ver constância, perseverança, né? Estáis firmes em um só espírito. Ele quer ver um mesmo ânimo, com uma só alma, né? E ele quer ver o mesmo nível de esforço, lutando juntos pela fé evangélica. Unidade. Unidade. Né? Então, ele pede que nós vivamos de forma digna do Evangelho de Cristo e que apresentemos esse testemunho a ele. Ele fala aí aos filipenses. Né? E ainda um quarto aspecto que ele coloca aqui. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ou seja, vai haver adversário em qualquer circunstância. Não tenha medo de pregar o Evangelho por causa da presença dos adversários. Não. Fale, pregue, a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Né? É isso que ele está encorajando os filipenses aqui. Porque aquilo que para eles, prova evidente, é prova de evidente perdição, para vocês é de salvação. E isso da parte de Deus. Ou seja, se a renúncia que vocês tiverem que fazer, se as cadeias que vocês tiverem que enfrentar, significa para eles perdição, para vocês é salvação. E isso da parte de Deus. Irmãos, sabe uma coisa que sempre me impactou no Evangelho?
algo que sempre me impactou na palavra de Deus, no Evangelho, na palavra dos pregadores do Evangelho, desde Jesus até os apóstolos. Ninguém te enganou com nada. Ninguém te prometeu nada. Você vai ver Jesus, aliás, João Batista, antes de Jesus chegar, estava pregando arrependei-vos. Não é? Jesus começa a pregar e a pregação dele é arrependei-vos. Os apóstolos vão pregar e a pregação deles é arrependei-vos. Ninguém, absolutamente, enganou ninguém. Alguém verifica o relógio, por favor. Aleluia. Aleluia. Olha o relógio, se eu estou aqui no apartamento. Olha não, está aqui fora. Aleluia. Gente, alguém está... Pode falar para mim aí se a live já voltou? Quando voltar, me avisa, por favor, gente. Por favor, me avisem. Aleluia. Voltou, Cássia? Glória a Deus. Voltou? Aleluia. Então, vamos continuar. Então, ele está chamando as pessoas para não se intimidarem por conta do inimigo que está ao redor. Né? Ele está falando, não tenham medo dos adversários. Não tenham medo dos adversários. Né? Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, e isso da parte de Deus. Amém? E aqui, queridos, olha o que ele vai dizer. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia! Glória a Deus. Nós tivemos um pico de energia aqui. Aqui a rua onde eu moro está sem energia elétrica nesse momento. Então, glória a Deus, porque nós tínhamos condição aqui de usar a internet 4G, está tudo funcionando bem. A iluminação aqui é do computador, é artificial. Então, graças a Deus por esse recurso, e nós podemos concluir aqui o capítulo 1 de Filipenses. Amém? Ouça bem, nós temos o privilégio de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Amém? Eu estava dizendo antes desse pico que ocorreu aí, que ninguém que pregou o Evangelho para nós, lendo as Escrituras, pregando a palavra pura e simplesmente, te fez promessa alguma, a não ser de arrependimento. Sabe a promessa que eu tenho para você? Morra, você vai ressuscitar. Morra todos os dias. E o Senhor Jesus vai te levar à ressurreição no último dia. Essa é a promessa do Evangelho. Sabe? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, ou seja, morra, mortifique os seus desejos, as suas vontades. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Então, é isso que Paulo está falando aqui aos Filipenses em outras palavras. Né? Está falando em outras palavras. A mesma coisa que Jesus falou. Há uma chamada para nós. Né? E essa chamada é para nós renunciarmos. É para nós morrermos. Né? Então, não se iluda com falsas promessas. Qualquer promessa que alguém fizer a você, que não seja passar pela cruz do Calvário e experimentar a vida com Cristo, não provém da palavra de Deus. Sabe? Existe um evangelho da prosperidade que até hoje está sendo pregado e até hoje as pessoas estão engolindo essa conversa mole. Não é?
Você quer ser próspero? Eu estava lendo outro dia uma postagem do reverendo Augusto Nicodemos. Ele prega exatamente assim: você quer prosperidade, você quer ganhar dinheiro? Vai estudar e se qualificar. Porque o que o Evangelho te promete é salvação. Né? Então, que nós tenhamos essa consciência, essa convicção, que não nos percamos na caminhada. Né? Quando João Batista, Jesus e os apóstolos pregaram arrependei-vos, a palavra ali para arrepender é retornar. Então, você estava indo na direção, mudou a direção, saiu do caminho. Então, agora retorne. É isso que João está falando, é isso que Jesus está falando, e é isso que os apóstolos estavam falando. Retorne, faça o retorno, venha de volta para o caminho. É isso que o Evangelho ensina. Retorne. Amém? Você quer prosperidade? Quer ter muitas empresas? Quer ter um salário enorme? Então estude e se qualifique. Porque o que o Evangelho te promete é vida eterna, salvação. Todo o resto é balela. Todo o resto saiu da boca e do coração de homens. Não saiu da boca nem do coração de Deus. Ainda que Deus possa nos fazer prósperos, ainda que Ele possa nos proporcionar bons empregos, onde vamos ter boas remunerações. Mas existe uma parte nesse negócio que é a nossa, que é a qualificação. Então, se eu me qualifico, eu posso ter uma boa colocação no mercado de trabalho, posso obter uma boa remuneração por essa qualificação. Mas eu não vou aos pés do Senhor falar: Senhor, me dê uma mansão no Belvedere, que é um bairro luxuoso aqui da nossa cidade, né? Me dê uma BMW de último tipo, uma Mercedes de último tipo. Deus não está nem aí para isso. Nem aí para isso. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, né? O Senhor vai mostrar para nós que os pássaros não têm falta de nada, né? Vai mostrar para nós as roupas do lírio, né? A roupa do lírio do campo. Ele vai falar assim: olha, vocês estão vendo tudo isso aí, não falta nada aos pássaros, nem Salomão se vestiu como os lírios, né? Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Comer, que é o que não faltava aos pássaros, e vestir, que era a maravilha dos lírios. Ou seja, a preocupação ou o desejo de Deus é suprir a minha e a sua necessidade, não a minha e a sua expectativa. Amém? Então, guarde as suas expectativas, né? E saiba que Deus vai se ocupar de suprir as suas necessidades, mas as suas expectativas não é uma preocupação para Ele. Amém, querido? Vamos caminhar na palavra, vamos prosseguir na palavra. Com a graça de Deus, na próxima semana, nós estaremos de volta com Filipenses capítulo 2. Filipos, o portal da Europa, não é? Então, é também o portal da Macedônia. Você vai se lembrar aí, né? Daquele homem que apareceu a Paulo numa visão, né? E naquela visão, o homem fala: passa a Macedônia e nos ajude, né? Esse era o portal para a Macedônia, esse era o portal para a Europa. Amém? O Senhor assim então nos abençoe em nome de Jesus.